Os destaques desta edição. Aumenta o preço da cesta básica em Manaus, que continua como a 14ª mais cara do país. Amazonas tem alta de 2,6% na produção industrial em fevereiro, diz IBGE. Boletim epidemiológico aponta 64 novos casos de sarampo no estado. Suzano registrou este ano mais de 5 mil atendimentos envolvendo vítimas de acidente de trânsito. Manifestantes que pediam volta de líderes da PDN para Manaus podem responder na justiça. TCU vai investigar se cobrança por bagagem resultou em queda no preço das passagens aéreas. Governo comemora a aprovação do cadastro positivo na Câmara. Segunda turma do STF decide manter Lula preso. Americanos libertados pela Coreia do Norte chegam aos Estados Unidos e são recebidos por Trump. Israel lança dezenas de mísseis contra posições iranianas na Síria. Operação Chancela prende despachantes que falsificavam documentos do Detran. Motorista morre e 2 pessoas ficam feridas em colisão de carro com carreta na BR-174. Assaltante é morto a tiros em Rua do Valparaíso. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência Maués. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus teve uma quarta-feira de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus, como previa o CPTEC-INPE, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para hoje, o Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros, com temperatura máxima de 33 graus Celsius. 25 graus é a temperatura do momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 10 de maio. Chegamos aos 130 dias do ano e faltam 235 para terminar 2018. Dia de Santo Ubaldo. Comemoramos ainda o dia do campo, o dia da cavalaria, dia do guia de turismo, o dia da cozinheira e o dia mundial do doente com lúpus, criado pela Organização Mundial da Saúde, com o intuito de alertar o mundo a respeito dessa doença. O Rio Negro continua subindo. Foram mais 8 centímetros, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 76 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Registros da história. Datas e fatos. 1497. Américo Vespucci, alegadamente parte de Cádiz para sua primeira viagem ao Novo Mundo. 1503, Cristóvão Colombo aporta na atual Ilhas Caimã e a nomeia de Las Tortugas. 1789, Tiradentes é preso no Rio de Janeiro sob acusação de participar da Inconfidência Mineira. 1969, Guerra do Vietnã. Início da Batalha de Hamburger Hill, com o assalto à colina 937. 2013, ex-presidente Efraim Rios Monte é condenado por genocídio e crimes contra a humanidade durante a Guerra Civil da Guatemala. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Membros do Judiciário e da Polícia Civil condenaram a manifestação desta quarta-feira do grupo que reivindicava o retorno dos líderes da facção criminosa Família do Norte, FDN, para cumprir pena em Manaus. Segundo Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, os manifestantes serão identificados e responderão criminalmente. Para o delegado, a manifestação é uma inversão de valores. Não se pode utilizar de forma banal da liberdade de expressão. Isso é um escudo protetor para praticar crime. Essas pessoas podem incorrer no crime de apologia a autor de crime. Elas serão identificadas e responderão criminalmente por isso. Não está descartada a possibilidade de participação em associação criminosa, disse Guilherme.
Guilherme. O promotor de justiça, Edinaldo Medeiros, que atuou no julgamento do caso Oscar Cardoso e resultou na condenação a 30 anos de João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes da FDN, acredita que o movimento traz um sério risco à ordem social e ao Estado de Direito. 5h52 em Manaus, em função dessa manifestação ontem, o trânsito ficou bastante complicado ali no entorno da Justiça e também do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Federal também. E ontem muita gente também ali aglomerada para tirar o título de eleitor, para se regularizar, para regularizar sua situação eleitoral. Foi um verdadeiro pandemônio ontem o trânsito naquela área da cidade, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, muita gente deixou para a última hora para tirar o título de eleitor. O entorno de todo aquele complexo ali, da Cefaz, do TRE, bem como do Fórum Enoque Reis, deu praticamente para dar a volta ali. Muita gente realmente, muitos vendedores ambulantes aproveitaram também para vender seus produtos naquela área, trânsito complicado, muita gente ontem para tirar, muita gente também, Paulo, não conseguiu, né, fazer aí o que pretendia em relação ao título eleitoral, como mudar o título de domicílio, regularizar o título eleitoral, etc. Pois é, Pellegrini, mas eu falava aqui que além de tudo isso aconteceu aquela manifestação com centenas de pessoas reivindicando o retorno dos líderes da facção criminosa Família do Norte. Foi uma manifestação enorme e causou muitos transtornos ao trânsito naquela área. Pois é, Paulo, eu não vi tão enorme assim. Era uma participação de mais ou menos uns 30 que foram lá fazer aquela bagunça toda, mas não foi uma manifestação assim grande com participação de muita gente, não. Pellegrini, mas eu quero dizer para você que eu acompanhei toda essa situação para percorrer 3 quadras ali naquele entorno, pelo menos 45 minutos. A manifestação chegou a fechar a artéria ali em frente ao tribunal, foi muita confusão, foi preciso a presença da polícia e também dos homens do trânsito para ordenar que a situação ali ficou caótica, com reflexo até a rótula do coroado. Pois é, assim foi, Paulo. Então, poucas pessoas também, né? Hoje em dia, para fechar uma rua, 10 pessoas fecham. E o trânsito ficou bem complicado naquela área. Graças a Deus, nossas autoridades tomaram providências. Essa manifestação teve também como resultado uma operação grande lá na área do Conjunto Viver Melhor. Muita gente foi abordada. A operação começou no começo da tarde, foi até o meio da noite, entrando também pela madrugada no Conjunto Viver Melhor, em resposta também a essa manifestação. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Departamento do Choque também, o Batalhão do Choque, Batalhão Rocan e todo o batalhão especializado da Polícia Militar estiveram presentes e atuando nessa operação gigantesca que ocorreu ontem no Conjunto Viver Melhor. Vamos aguardar o balanço dessa operação, não é, Pellegrini? Vamos aguardar sim, Paulo. 5h55 em Manaus. Alberto Pellegrini, um homem foi morto com pelo menos 10 tiros. Esse homem, Paulo, já envolvido com a criminalidade, conhecido como Pigmeu, um homem perigoso, temido na área de onde ele morreu, lá no bairro Valparaíso. Era a noite de ontem, quando ele foi morto com aproximadamente 10 tiros. Paulo Guerra, todos os 10 tiros atingiram a cabeça desse homem que é conhecido como Pigmeu. Um grave acidente na BR-174. Um pequeno veículo colidiu com uma carreta, Pellegrini. O motorista morreu na hora. E por muito pouco, ouvintes da Difusora, ouvintes do Jornal da Manhã, não aconteceu uma verdadeira tragédia. Outras pessoas também saíram feridas desse acidente e um outro carro que passava bem pertinho desse que foi atingido pela carreta ainda foi atingido de raspão. Se pega de frente, com certeza uma verdadeira tragédia teria acontecido. Mas ainda assim aconteceu uma morte, Paulo Guerra, um homem acabou morrendo nesse acidente. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, a identidade desse homem que tinha 42 anos de idade. Pellegrini, o trânsito nesse instante, como é que está? Tranquilo, né? A gente pode classificar como tranquilo. As principais vias da cidade é que recebe o maior número de veículos, mas sem congestionamento. A maior movimentação dá-se na Avenida Grande Circular,
nesse momento com muitos coletivos, muitos ônibus de transporte especial, levando e trazendo o trabalhador do Distrito Industrial que entram agora pela madrugada. No mais, Paulo Guerra, as outras vias, por onde já passamos, Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteos, Avenida Max Teixeira e agora onde estamos, Alameda Costa Ferreira, apresentando um trânsito muito tranquilo com os semáforos funcionando. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando vamos voltar com essas e outras informações de polícia para você que está ligado no Jornal da Manhã. 5h57. Um supermercado atacadista na Avenida Altaz Mirim, na zona leste de Manaus, foi autuado ontem por venda de produtos inadequados ao consumo. As equipes do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-AM, encontraram no local mais de 30 quilos de bacalhau do Porto e quase 60 quilos de bacalhau do tipo site em condições inadequadas de conservação e com várias etiquetas de pesagens, impossibilitando a identificação da validade real do produto. Além disso, outros 32 itens foram apreendidos por apresentarem avarias, não apresentarem data de validade ou vencidos, sendo impróprios para o consumo. Todos os produtos apreendidos foram retirados da área de comercialização e foram inutilizados. Um barco será montado no palco do Teatro Amazonas e mostrará a viagem de uma famosa soprano que sonha em se apresentar na capital do estado e encontrar seu grande amor. Este é o enredo da ópera Florência em El Amazonas, que estreia nesse sábado às 20 horas na programação do 21º Festival Amazonas de Ópera. Florência é uma produção colombiana com composição do mexicano Daniel Catán e libreto de Marcela Fuentes Velain, que se inspirou nos personagens de Gabriel Garcia Marques, incluindo na história os elementos do realismo mágico no qual o escritor era mestre. Serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom, Iranduba. Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ano. Tempo bom no momento em Manaus, porém sujeito à instabilidade no período com temperatura de 25 graus. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso prático do Tribunal do Júri oferecido pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. O curso será ministrado por diversos operadores do direito no Amazonas, entre eles advogados, um juiz de direito, um promotor de justiça e uma perita criminal. As inscrições podem ser realizadas na sede da ESA. O curso será realizado no dia 19 de maio, das 9 às 17 horas, no auditório Belém Lins, da Assembleia Legislativa. O resultado do primeiro concurso público para quadro suplementar da Defensoria Pública do Estado foi divulgado ontem. Foram aprovados 11.670 candidatos para cargos de nível médio e superior para Manaus e mais 4 municípios: Tefé, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A relação completa dos aprovados está no site da DPAM no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira. As ruas e espaços públicos ornamentados para a Copa do Mundo de Futebol 2018, que transmitirão os jogos da Seleção Brasileira, poderão receber apoio da Prefeitura. O edital de chamada pública Ruas da Copa prevê apoio de palco, som, iluminação, banheiros químicos, telão e equipamentos similares. Os eventos devem ser gratuitos. O edital está aberto e receberá proposta até o dia 16 de maio. Poderão ser contemplados até 10 ruas ou espaços públicos que irão estar enfeitados para a Copa e que também irão transmitir os jogos da seleção, semifinais e finais da disputa. 6h04, informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. NASF, em parceria com a Saúde Indígena, realizaram a ação na aldeia Turucariuca. A ação aconteceu na manhã de ontem, onde as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, e a Saúde Indígena estiveram na aldeia localizada na comunidade do Ubim, realizando uma ação de saúde com vários serviços aos moradores. A atividade faz parte dos trabalhos de prevenção realizadas pela saúde indígena do município e contou com os serviços de atendimento médico, odontológico, técnico de enfermagem e agente indígena de saúde, além de especialistas como psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente social, educadora social e educadores em atividade de alongamento do NASF. E por falar em saúde, Paulo,
mais 2 ambulâncias irão suprir a necessidade do serviço de remoção de pacientes do Hospital Lázaro Reis aqui em Manacapuru para Manaus. As ambulâncias são frutos de uma parceria da administração Beto D'Angelo com o governo do estado. Com a chegada das 2 novas ambulâncias, aumenta para 5 o número de veículos de apoio à saúde do município. O prefeito Beto D'Angelo foi pessoalmente junto à Secretaria de Saúde do estado para agradecer ao governador Amazonino Mendes pela iniciativa. E nesse momento estamos aqui ao vivo no corredor do frigorífico Marfrico, mais precisamente no bairro da Correnteza, nos preparando para acompanhar a comitiva da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte do município com destino ao repartimento do Tuiué, onde logo mais, a partir das 8 horas, realizar-se-á a abertura dos Jogos Estudantis de Manacapuru, o GEPU. Um fato inédito no esporte escolar, que pela primeira vez deixa a sede do município, promovendo o interior, com a participação de toda a delegação de esporte das escolas municipais e estaduais que atuam no município. Já por aqui presente, o prefeito Beto D'Angelo, o secretário de Educação, professor Raimundo Conde, o subsecretário José Carlos Amaral, que irão acompanhar a comitiva, dentre outras autoridades. Mais detalhes aqui no Jornal da Manhã, na edição de amanhã. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Os alunos concluintes do ensino médio matriculados em escolas da rede pública terão a isenção do pagamento do valor da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano garantida, mesmo que não tenham feito o pedido de solicitação. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. De acordo com o INEP, a mudança visa reduzir abstenções e os custos com os participantes faltosos, uma vez que a grande maioria dos ausentes é de participantes beneficiados com a isenção da taxa de inscrição. A exceção, no entanto, apenas para a edição do exame deste ano, para evitar prejuízos aos estudantes, visto que este é o primeiro ano da nova regra. 6h07. As unidades da Secretaria de Estado de Saúde registraram este ano, até a primeira semana de maio, mais de 5.000 atendimentos envolvendo vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 4.411 foram de acidentes envolvendo motocicletas e 987 envolvendo carros. Em 2017, a Suzan atendeu 18.695 pacientes vítimas de acidentes com motocicletas e 12.351 com carros. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram que o Brasil é o 5º país com maior número de mortes no trânsito, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Classificado como o 9º mais frequente entre as mulheres no Brasil e o 6º no Amazonas, o câncer de ovário ainda é uma doença difícil de ser diagnosticada, pois suas características se assemelham a outras alterações no aparelho reprodutor feminino, a exemplo de cistos, entre outros. Esta semana foi celebrado o Dia Mundial do Câncer de Ovário, dia 8 de maio, data criada para chamar a atenção da população feminina sobre os sintomas da doença e que quanto mais cedo for descoberta, maiores são as chances de cura ou sobrevida. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, subordinado ao Ministério da Saúde, estima que o Amazonas registrará 80 novos casos da doença neste ano. No Brasil, esse número deve chegar a 6.150. A taxa bruta de incidência aponta 5,79 diagnósticos para cada 100 mil mulheres no país e 4,3 no estado para a mesma população. Mais de 100 lojas são fiscalizadas pelo Procon Manaus visando as compras do Dia das Mães. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O Procon Manaus deu continuidade às atividades da Operação Dia das Mães para evitar abusos ao consumidor durante as compras da referida data. Durante as abordagens, os fiscais verificam os preços nas vitrines, as formas de pagamento, descontos à vista ou em cartão, taxas de juros e se as promoções estão sendo cumpridas nos termos anunciados. Também está sendo observada a garantia dos produtos e se os estabelecimentos mantêm o número de reclamação do Procon em local visível. Nos últimos 2 dias, o Procon Manaus fiscalizou os principais shoppings e centros comerciais da Zona Centro-Sul em virtude das compras do Dia das Mães, celebrado neste domingo. A Blitz vai seguir até esta quinta-feira e desta vez chegará às lojas do Centro, Zonas Leste, Norte e Centro-Oeste. O coordenador do Procon Municipal, Rodrigo Guedes, explicou que aproximadamente 100 estabelecimentos comerciais já foram visitados. Segundo ele, o foco maior da fiscalização está sendo realizado em lojas de roupas,
calçados, bijuterias, acessórios femininos e perfumaria. Nós iniciamos essa operação chamada Operação Dia das Mães, uma blitz de fiscalização, de orientação educativa, acima de tudo, para que os lojistas se adequem às regras, às normas e às leis de proteção ao consumidor. A ausência de preços nos produtos expostos nas vitrines, a falta de padronização no tamanho dos preços, dando destaque ao valor da parcela e não ao valor real do produto, política de troca e a ausência do Código de Defesa do Consumidor foram algumas das irregularidades identificadas nesses 2 dias de operação. Para qualquer tipo de denúncia, os consumidores podem entrar em contato direto no 0800 092 01 1111 ou pelo número 988445595. Essas e outras notícias você também acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Pecuaristas de 21 municípios começaram a vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A campanha Amazonas Sem Febre Aftosa pretende erradicar a doença em todo o estado. A estimativa deste ano é imunizar 800 mil cabeças de gado. Boca do Acre, Apuí e Manicoré são os municípios que concentram o maior número do rebanho do Amazonas. Apesar do número de atendimentos realizados nesta quarta-feira, mais de 2,8 mil, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, muitas pessoas permaneceram na sede do órgão após o fim do expediente para tentar regularizar o título de eleitor. No fim da tarde, a Polícia Militar registrou um princípio de tumulto que foi controlado. O prazo para regularização terminou nesta quarta-feira e muita gente deixou de ser atendida em meio a muitos protestos. O deputado Serafim Corrêa do PSB alertou durante o discurso no pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Estado que os cartórios de Manaus estão deixando de repassar para a Prefeitura de Manaus o valor do Imposto sobre Serviço, o ISS, embutido nas taxas cartoriais. Segundo ele, em alguns casos, os cartórios estão cobrando ISS paralelo ao valor das taxas quando já deveria estar incluso. Em outro cenário, segundo o Serafim, o valor desse imposto é embolsado pelos cartórios. 654,2 mil foram bloqueados pelo Ministério do Trabalho no Amazonas por conta de irregularidades constatadas pelo Sistema de Detecção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego Antifraude. Entre dezembro de 2016 e abril de 2018, o pagamento de 130 benefícios foram impedidos no estado. Os criminosos estavam desviando o dinheiro que deve ser pago aos trabalhadores em um momento de dificuldade, que é o desemprego. Com o antifraude foi possível bloquear essas fraudes e evitar o desperdício, afirmou o ministro do Trabalho, Elton Guilmura, por meio de sua assessoria. De acordo com o Ministério do Trabalho, a maioria dos casos foi registrada em Manaus, com 124 fraudes bloqueadas, totalizando um valor de R$628.200. Depois destacou-se o Maitá com 3 casos e fraude de R$14.700. O segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira aponta o registro de 422 casos notificados de sarampo no Amazonas, capital e interior, 64 a mais no espaço de uma semana. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, das 422 notificações, 395 casos são de Manaus, 62 a mais em relação ao último boletim. São 27 notificações no interior, 2 a mais do que o registrado na semana passada, sem inclusão de novos municípios. A Prefeitura de Manaus realiza no próximo sábado o dia D de vacinação contra a gripe, seguindo a mobilização nacional de imunização contra o vírus influenza, causador da doença. A abertura será às 8h30 do sábado na Policlínica Castelo Branco, na Rua do Comércio, no Parque 10. Em toda a cidade haverá 649 postos de vacinação nas unidades básicas de saúde, as UBSs, policlínicas, Centro de Atenção Integral à Criança, os CAICs, igrejas, supermercados, escolas, clubes de mães, entre outros pontos, que funcionarão das 8 às 17 horas, distribuídos em todas as zonas da cidade, inclusive na zona rural. Nos shoppings Via Norte, Nova Cidade, Cidade do Leste, Estúdio 5, Manauara, Amazonas e Millennium, o horário será diferenciado das 10 às 18 horas. Além disso, serão disponibilizados 160 postos volantes que circularão em áreas estratégicas para atender as comunidades. O público-alvo é de 424.402 pessoas e a meta é vacinar 90% desse total. Para isso, serão disponibilizados em torno de 450 mil doses de vacina. 6h15.
A produção industrial recuou em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de fevereiro para março deste ano. A principal queda aconteceu na Bahia, menos 4,5%, seguida do Rio de Janeiro, menos 3,7%. E para a região Nordeste, menos 3,6%. Outros locais com diminuição na produção de fevereiro para março foram Santa Catarina, menos 1,2%, Rio Grande do Sul, menos 0,9%, Paraná, menos 0,9%, Minas Gerais, menos 0,5% e Ceará, menos 0,2%. 7 estados tiveram alta na produção: Pará, 9%, Mato Grosso, 4,7%, Espírito Santo, 12,8%, Amazonas, 2,6%, São Paulo, 2%, Goiás, 1,2% e Pernambuco, 0,2%. Na comparação com março de 2017, 8 locais acusaram queda, com destaque para a Bahia, menos 5,3% e 7 tiveram alta. No Amazonas, o avanço foi de 24,3%. Pelo menos 7 produtos tiveram alta de preços e deixaram a cesta básica mais caras aqui em Manaus. Em abril, o valor chegou a R$360,65. As informações fazem parte do levantamento mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, divulgado ontem. Com o aumento do valor da cesta, Manaus continua a ocupar a 14ª colocação no ranking das cestas entre as 20 capitais, onde é realizada a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. O preço da cesta básica, composta por 12 produtos, teve variação de 0,66% em relação ao mês de março. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$358,28. Em abril de 2017, a cesta básica custava R$373,98. Entre os produtos pesquisados, o óleo de soja se manteve estável no mês de abril. A banana e o café lideraram a alta de preços. Produtos da cesta básica com alta de preços em Manaus foram estes: banana, 12,90%. Café, 3,02%. Leite, 2,56%. Açúcar, 1,41%. Farinha de mandioca, 0,66%. Carne, 0,16%. Pão, 0,12%. Produtos da cesta básica com queda de preços aqui em Manaus: tomate, menos 4,17%. Feijão, menos 3,39%. Arroz, menos 1,75%. E manteiga, menos 1,43%. Polícia. De janeiro a abril deste ano, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária registrou um aumento de 67% nas apreensões de materiais ilícitos em unidades prisionais de Manaus durante os dias de entrega de materiais e nos dias de visita, em comparativo com o mesmo período de 2017, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira. Celulares, chips, carregadores e entorpecentes são os principais objetos apreendidos com visitantes que tentam burlar a segurança nas unidades prisionais. 9 pessoas foram presas suspeitas de falsificar documentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN. As prisões ocorreram durante a Operação Chancela, deflagrada nesta quarta-feira. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de atuar em esquema de venda de carros roubados aqui em Manaus. 7 dos suspeitos presos atuavam como despachante de serviços relacionados ao DETRAN. A Polícia Civil afirma que o grupo trabalhava na segunda parte do esquema, o de esquentar os documentos. Após os carros serem roubados, os suspeitos presos começavam o trabalho de falsificar a documentação dos veículos. De acordo com a polícia, eles compravam os documentos originais em branco por uma quantia de aproximadamente R$150 e realizavam a falsificação. O delegado Rafael Alemão, titular da delegacia especializada em roubos de furtos e veículos, explicou que nenhum dos suspeitos é funcionário do DETRAN, mas 7 deles atuavam como despachantes por terem facilidade de acesso aos documentos. Ao longo da operação foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Criminal. O grupo foi preso em vários bairros da capital na manhã desta quarta-feira. No decorrer da ação, um casal foi preso em flagrante com uma quantidade de drogas. Além deles, um homem de 29 anos foi preso por receptação. 4 homens e 2 mulheres foram indiciados por falsificação de documento público e associação criminosa. Após os trâmites, eles serão encaminhados a uma penitenciária na capital. Foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva por falsificação de documento público e associação criminosa Fábio Ferreira Nunes, Jackson Norberto de Souza Silva, chamado de Batman, James de Oliveira Silva, Janderson da Costa Menezes, o Maluquinho, Caliane Campos Chagas, Kathleen Soares Souza e Raimundo Nonato Rebelo. Durante os trabalhos, a companheira de Fábio, Ana Paula Lopes e Silva, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.
Além dela, Exirdo Barros Matias foi preso em flagrante por receptação. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa apenas deu entrada vítima de acidente de trânsito ocorrido na Alameda Costa e Ferreira. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito ocorrido na BR-174. Também uma outra pessoa logo mais, mas também chegou no pronto-socorro João Lúcio, também vítima de um acidente ocorrido na BR-174 no começo da noite de ontem. Pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As primeiras informações dão conta de que essa pessoa apanhou na Avenida Camapuã, área do bairro Jorge Teixeira, após ser pego roubando o celular naquela área da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma grande movimentação ontem à noite, como o programa Giro de Notícias já destacava ontem, no começo da noite, que uma grande operação da Polícia Civil, da Polícia Militar, estava acontecendo lá no Conjunto Viver Melhor. O programa era apresentado pelo garotinho Valdir Correia e o Giro de Notícias trazia em primeira mão sobre essa operação que ocorria lá no Conjunto Viver Melhor por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essa operação começou aí por volta das 16h50 e entrou noite adentro no Conjunto Viver Melhor. Talvez as informações dão conta de que essa operação que houve é uma resposta a uma manifestação que houve ali próximo ao Fórum Enoque Reis. Essa manifestação eu não vi, eu não sei, eu não estava lá. Essa manifestação aí eu nem vi, nem passei perto, estou fora. Paulo Guerra e ouvintes, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no Valparaíso. Um homem perigoso, acostumado a roubar, acostumado a assaltar. O homem lá na área do Valparaíso, conhecido como Pigmeu, foi barbaramente assassinado à noite de ontem com 1, 2, 3, 7, 10 balaços pelo corpo. O homem foi morto com 10 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o crime aconteceu lá na rua Carlos Santos. Essa rua homenageou aquele cantor paraense que canta Eu quero uma lamba, uma lamba, piriri, piriri, piriri. Esse daí é que é o cantor Carlos Santos, que tem o nome dele homenageado nessa rua, lá no bairro Valparaíso. E o Pigmeu, o bandido Pigmeu, morreu lá na área, lá na rua da Lambada do Piriri, no bairro Valparaíso. Morte no asfalto. Um gravíssimo acidente ocorrido à noite de ontem, envolvendo um Fiesta cor prata e uma carreta, ou seja, uma colisão entre um carro pequeno, um carro de passeio e uma carreta. Aconteceu na BR-174, no quilômetro 21, bem em frente ao ramal do Pau Rosa. Nesse acidente, 2 pessoas ficaram gravemente feridas e foram rapidamente levadas pelo SAMU ao pronto-socorro João Lúcio, outro 28 de agosto. E uma pessoa, o Eliel Lopes de Brito, 42 anos, foi a vítima fatal desse acidente. Ele morreu nesse acidente na BR-174. Infelizmente, esse rapaz morreu. Eliel Lopes Brito, 42 anos, foi a vítima fatal do acidente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 70 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada.
A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, só para esclarecer, a manifestação de ontem acontecida lá em frente ao Fórum Enoque Reis, eu não estava lá. E você não estava lá também. Eu estava no trânsito, na oportunidade. E muita gente reclamou porque as pessoas não podem ser prejudicadas no seu ir e vir. O trânsito estava muito complicado, não só pela manifestação, mas como pelo aglomerado ali em torno do Tribunal Regional Eleitoral. A nossa função aqui é divulgar os fatos. A Polícia Federal está deflagrando nesse instante operação de combate a crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo praticados pela internet. Cerca de 60 agentes participam da ação denominada Operação Bravata. São cumpridos um mandado de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão nas capitais de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e nas cidades de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a operação realizada em 2012, ao se verificar que pessoas aparentemente associadas aos que foram presos na ocasião continuavam a praticar crimes por meio dos mesmos sites e fóruns na internet. Os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa, ameaça, racismo e incitação ao crime, já que os sites e fóruns incentivam a prática de crimes como estupro, assassinato de mulheres e negros e terrorismo. A Polícia Federal afirma que há evidências de que essas pessoas foram responsáveis por ameaças de bomba encaminhadas a universidades do país. 6h34. Loteria. Aqui no concurso 6.474 acumulou. A quadra saiu para 121 apostadores, cada um vai receber R$3.434,46. O terno teve 6.829 ganhadores com premiação de R$91,50. As dezenas sorteadas na quina nesse concurso 4.674 foram estas: 06, 12, 36, 38, 67. repetindo, 06, 12, 36, 38, 67. A Loto Fácil no concurso 1660 teve 25 apostas. Cada uma vai receber um dos menores prêmios já pagos pela Loto Fácil, R$65.834,33. 14 acertos foram 1.775 ganhadores do prêmio, R$407,57. Para 13 acertos, R$31.898, R$20. 12 acertos, 277.901 ganhadores do prêmio, R$8. Os ganhadores da Loto Fácil são da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso 1660 da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24 e 25. 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 24 e 25. 6h36. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Bahia 3, Vasco 0. América Mineiro 1, Palmeiras 2. Grêmio 3, Goiás 1. Copa Sul-Americana: São Paulo 1, Rosário Central 0. o São Paulo se classificou. Temuco 2, Estudiantes de Mérida 0. Botafogo 1, Audax do Chile também 1. No Campeonato Espanhol, Sevilha 3, Real Madrid 2. Barcelona 5, Villarreal 1. Copa da Itália: Juventus 4, Milan 0. jogos de hoje: Copa Sul-Americana: News Old Boys e Atlético do Paraná. Boston River e Jaguares. Nacional Potosí e Fluminense. Independiente Medellín e Sol de América. Copa do Brasil: Santos e Luverdense. Corinthians e Vitória. Flamengo e Ponte Preta. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira após chegar ao patamar de 3,60 pela primeira vez em quase 2 anos durante os negócios. O cenário externo ainda pesa sobre os mercados diante de temores de juros maiores nos Estados Unidos e tensões geopolíticas envolvendo o país e o Irã. A moeda norte-americana subiu 0,69% sobre o real, vendida a 3,59. Este é o maior valor desde o dia 31 de maio de 2016, quando o dólar terminou o dia vendido a 3,61.
O Banco do Brasil registrou lucro líquido de 2,749 bilhões no primeiro trimestre, um resultado de 12,5% acima do registrado nos 3 primeiros meses do ano passado, que foi de 2,443 bilhões. Na comparação com o quarto trimestre de 2017, entretanto, quando o banco teve lucro de 3,108 bilhões, houve queda de 11,6%. Já o lucro líquido ajustado cresceu 20,3% no primeiro trimestre, alcançando 3 bilhões de reais. O Banco do Brasil disse no balanço que o resultado foi impactado pelo aumento das rendas de tarifas, pela redução das despesas de provisão e das despesas administrativas. 6h42. O Corpo de Bombeiros suspendeu temporariamente no final da noite de ontem as buscas por vítimas nos escombros do edifício Hilton Paz de Almeida, no centro de São Paulo, que desabou após um grande incêndio há mais de uma semana. Os trabalhos foram interrompidos após um cabo energizado ter sido encontrado no subsolo. O IBGE divulga hoje a inflação oficial acumulada até o mês passado. Em março, o índice foi o mais baixo para o mês em 24 anos. Os bancos poderão alterar o horário de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2018. Isso será possível após o Banco Central publicar a circular 3.897. A norma estabelece que nesses dias será obrigatório o atendimento mínimo de 4 horas, sendo dispensado o cumprimento da regra em vigor, que prevê 5 horas de atendimento obrigatório e ininterrupto. As instituições financeiras deverão, com antecedência mínima de 2 dias úteis, avisar os clientes sobre o horário de atendimento nos dias dos jogos. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira a abertura de uma fiscalização na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para verificar se a mudança da regra que permitiu a cobrança pelo despacho de bagagem resultou em redução no preço das passagens aéreas. A investigação foi proposta pelo ministro Vital do Rego. Segundo o ministro, quando a ANAC alterou a regra, a promessa foi de que a mudança levaria a uma queda no preço das passagens aéreas. Ocorre que temos nos deparado com reiteradas notícias e até experiências próprias de que a queda no preço das passagens não se materializou e resultou inclusive em aumento nas queixas dos consumidores por cobranças indevidas, disse o ministro. Procurada, a ANAC informou que não iria se pronunciar porque não teve conhecimento do teor da decisão do TCU. 6h43. O Brasil teve um aumento nas mortes em confrontos com policiais no ano passado, na comparação com 2016. É o que mostra o levantamento feito pelo monitor da violência do G1 com base nos números oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O material mostra alguns casos e a dificuldade para consolidar os dados. No Rio, a polícia deve fazer a reconstituição da morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson nesta quinta-feira. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal quer expandir para todas as autoridades com prerrogativa de foro especial das 3 esferas de poder o alcance da decisão do plenário da Corte, que restringiu o foro privilegiado para deputados e senadores. Toffoli propôs nesta quarta-feira a edição pelo STF de 2 súmulas vinculantes, norma expressa em um enunciado breve que obriga todo o judiciário a seguir o entendimento em seu julgamento. Segundo o ministro, a medida é necessária para garantir segurança jurídica e eliminar controvérsias nas diversas instâncias sobre o foro privilegiado. O ministro Toffoli lembrou que hoje existem cerca de 55 mil autoridades com alguma prerrogativa de foro especial no Brasil. Desse número, a Constituição prevê o foro privilegiado de 38.431 autoridades, entre ocupantes de cargos nos 3 poderes. As demais 16.559 têm a prerrogativa prevista somente em constituições estaduais, como secretários e vereadores, por exemplo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, comemorou nesta quarta-feira a aprovação do cadastro positivo na Câmara. Os deputados aprovaram na noite de ontem o texto base do projeto de lei complementar que prevê a inclusão automática de consumidores em uma espécie de cadastro nacional de bons pagadores. A pauta era acompanhada de perto pelo governo, que considera o cadastro positivo um facilitador de crédito e, com isso, o estímulo ao consumo. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal já votou contra conceder liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o mês passado. Já votaram contra conceder a liberdade a Lula os ministros Luiz Edson Fachin, relator, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Ainda falta o voto de Celso de Mello. Os petistas ficaram frustrados com mais essa derrota, principalmente porque contavam como certos os votos de Toffoli, Gilmar e Lewandowski para tirar Lula da prisão e já pensavam na comemoração que seria realizada na eventual soltura de Lula, que continua discursando desde a cela bradando que é preso político.
O governo da Colômbia e a guerrilha ELN retomam hoje os diálogos de paz em Havana, depois que o Equador se afastou das negociações que visam encerrar um conflito armado de meio século. Uma barragem se rompeu no Quênia nesta quarta-feira, madrugada de quinta no Brasil, provocou destruição e matou ao menos 20 pessoas, informam autoridades locais. A represa se rompeu devido às chuvas torrenciais que atingem a região. Centenas de famílias foram afetadas. A defesa antiaérea do exército sírio interceptou na noite desta quarta-feira mísseis israelenses lançados contra o território da Síria, segundo informações da agência de notícias France Press, citando a agência oficial SANA do governo sírio. Pelo menos 23 pessoas morreram e, de acordo com o exército israelense, os mísseis foram lançados como resposta a disparos de foguetes iranianos contra o lado da colina de Golã, que é ocupado por Israel. Entre mentes, o governo alemão chamou de grave provocação os disparos iranianos a partir da Síria contra a parte de Golã, ocupada por Israel. Estes ataques são uma grave provocação que condenamos com veemência, afirma um comunicado do Ministério de Relações Exteriores. Israel tem o direito de proteger-se, completa a nota, mas é necessário evitar uma escalada maior. Os 3 norte-americanos que foram libertados pela Coreia do Norte chegaram aos Estados Unidos nesta quinta-feira, acompanhados do secretário de Estado Mike Pompeo. Eles foram recepcionados pelo presidente Donald Trump pouco depois da aterrissagem do avião. Trump e a primeira-dama Melania encontraram os 3 na ponta do avião na base de Andrews da Força Aérea. O vice Mike Pence também foi ao encontro do trio. Kim Han-song, Kim Sang-duk e Kim Dong-shu foram libertados na quarta-feira, mesmo dia em que Pompeo se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong-un para acertar os últimos detalhes da reunião de Kim com Trump. O local e a data já foram definidos, mas ainda não foram divulgados. Segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA, Kim disse que aceitou uma sugestão dos Estados Unidos para libertar os presos norte-americanos e deu anistia a eles. O líder norte-coreano afirmou ainda que sua reunião com Trump será histórica e um excelente primeiro passo para a promoção do desenvolvimento da situação positiva na Península da Coreia e a construção de um bom futuro. 6h48 em Manaus. Uma mulher de 95 anos foi detida em Daytona Beach, no norte de Miami, por bater em uma de suas netas de 46 anos com um chinelo, após acusá-la de ser preguiçosa. Hatcher Harold chamou a polícia para se queixar de que sua neta Jenny Williams estava deitada na sua cama e se recusava a sair. No entanto, os agentes foram obrigados a detê-la por violência doméstica depois de a idosa ter admitido a agressão com chinelo contra a netinha de 46 anos. Não tenho que pagar pelo ar-condicionado ligado o tempo todo para que ela fique no quarto, disse Reynolds aos agentes, de acordo com o jornal de Daytona Beach News. O chefe de polícia de Daytona Beach, Greg Capri, disse que a idosa não era uma ameaça, mas que era preciso seguir a lei. A idosa ficou uma noite na cadeia e foi libertada depois de a neta ter afirmado que não prestará queixa contra ela. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Testemunha do caso Marielle terá proteção da Polícia Civil. Reconstituição será hoje. A Folha de São Paulo. Dias Toffoli propõe ampliar a restrição do foro especial a todas as autoridades. O Estado de São Paulo. Gilmar nega pedido da segunda turma do STF, tem maioria para manter Lula preso. Valor econômico. Petróleo supera $71 em Nova York com saída dos Estados Unidos, de acordo com o Irã. Estado de Minas. Polícia Federal prende prefeito com $4,6 milhões e 216 mil em dinheiro vivo. Jornal do Comércio no Recife. Gratuidade no Enem será automática para estudante de escola pública. Fortaleza Diário do Nordeste. Correios sem lucro de 667 milhões, melhor resultado desde 2013. Porto Alegre 0 hora. Corta carne, dá ovo para essas crianças, diz alvo de operação que apura desvios na merenda escolar. O Brasil Econômico. INSS amplia a quantidade de serviços que serão feitos com um agendamento. Edições impressas locais, ou seja, as edições de Manaus. Jornal do Comércio. Produção industrial avança 24,3% em março. A crítica estampa. Falsificação de documentos. Preso mandava em falsos despachantes. Ou em tempo. Em frente ao fórum, defesa de traficante. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.
89. Difusora FM.